Salve, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Bom, voltei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que é bastante frequente em ecologia, né? Que é a questão das cadeias e das teias alimentares. Legal? O Enem também gosta muito disso. Inclusive, a gente vai fazer uma questãozinha relacionada a teias e cadeias alimentares para exemplificar isso. Legal? Deixa eu projetar um slide aqui, né? Então, nesse slide, galera, eu mostro para vocês exemplos de cadeias e teias alimentares. Cadeia, esse exemplo à esquerda, teia, esse exemplo à direita. Bom, numa cadeia alimentar, nós temos três elementos. Os produtores, que eu vou chamar de P aqui, ó, né? Que são as plantas, as algas, os fitoplânctons, ou seja, aqueles que realizam fotossíntese. Os decompositores, que eu vou chamar de D, que são fungos e bactérias. Tá? E alguns protozoários que vão decompor matéria orgânica, ou seja, restos de outros seres vivos, liberando moléculas inorgânicas no solo para que os produtores possam absorver. E nós vamos ter os consumidores, que eu vou chamar de C. Tá? Esses consumidores, eles podem ser consumidores primários, que eu vou chamar de C1, que é aquele que se alimenta do produtor. Ele pode ser um consumidor secundário, né, que é um animal que se alimenta do consumidor primário. Ele pode ser um consumidor terciário, que se alimenta do consumidor secundário. E por aí vai. Tá? Então, ó, nesse exemplo, eu tenho uma planta, que é um produtor, ela serve de alimento para um gafanhoto, que é um consumidor primário. Gente, consumidores primários são animais herbívoros. Então, esse gafanhoto serve de alimento para um consumidor secundário, que no caso é um esquilo. Então, o consumidor secundário, ele se alimenta do primário. E nós temos também um consumidor terciário, que no caso aqui é uma coruja, que vai se alimentar de um esquilo. Bom, então, produtores, consumidores, que podem ser de ordens diferentes, e decompositores. Além disso, galera, esses organismos, eles ocupam posições dentro de uma cadeia ou de uma teia alimentar. Essas posições que eles ocupam recebem o nome de nível trófico. Tá? E aí nós vamos ter o primeiro nível trófico, o segundo, o terceiro, o quarto nível trófico, e assim sucessivamente. O primeiro nível trófico é sempre ocupado pelos produtores. Legal? E o último nível trófico, ele é sempre ocupado pelos decompositores. Os demais níveis são dos consumidores. Então, ó, produtor, primeiro nível trófico, consumidor primário é o segundo, ocupa a segunda posição nessa cadeia, né? Então, ele é o segundo nível trófico. Consumidor secundário é o terceiro nível trófico, que ocupa a terceira posição. Consumidor terciário é o quarto nível trófico, porque ocupa a quarta posição nessa cadeia. Legal? Nesse meu exemplo, os decompositores estariam ocupando o quinto nível trófico. Tá? Isso é uma cadeia alimentar. Mas, em um ambiente natural, não existe uma regra que fala que o esquilo vai comer apenas gafanhoto. Ele pode comer outras coisas, né? E essa interação entre diferentes cadeias alimentares é chamado de teia alimentar, que é o que a gente observa aqui nessa segunda imagem. Nessa segunda imagem, então, nós temos uma teia alimentar. Tá? E nessa teia alimentar, nós observamos a interação entre várias cadeias. Então, por exemplo, o produtor está aqui. Esse produtor serve de alimento para esse roedor, que é um consumidor primário, serve de alimento para o gafanhoto, que é um consumidor secundário, serve de alimento para a ave, que é o consumidor primário. Só uma correção, galerinha, aqui também é consumidor primário, tá bom? Um aqui, ó, consumidor primário. Vou apagar isso aqui, ficou meio zoado, né? Aí, ó, consumidor primário. Beleza. Bom, esse gafanhoto, ele serve de alimento para
esse lagarto, o lagarto é consumidor secundário, então, ele serve de alimento para o sapo, que é consumidor secundário, ele serve de alimento para o louva-a-Deus, que também é consumidor secundário. Só que vamos olhar o sapo. O sapo, galera, ele pode comer tanto o gafanhoto, como pode comer o louva-a-Deus. E quando ele come o louva-a-Deus, ele é consumidor terciário. Então, observe o seguinte. O sapo, galera, nesse meu exemplo, ele pode ser tanto o terceiro nível trófico, né, quando ele come o gafanhoto, como ele pode ser o quarto nível trófico, quando ele come o louva-a-Deus, né? Então, numa teia alimentar, os organismos eles podem ocupar níveis tróficos diferentes, de acordo com aquele alimento que eles estiverem ingerindo. Então, a cadeia alimentar, ela representa as relações de uma maneira linear, e a teia é de uma maneira não linear, né? Os organismos podem ocupar níveis tróficos, ordens de consumidores diferentes. Bom? Beleza aí? Bom, a partir disso, vamos ver o exercício? O exercício fala o seguinte, ó. Vou pegar a canetinha aqui. Os personagens da figura estão representados numa situação hipotética de cadeia alimentar. Então vamos lá. Situação hipotética é onde esse tigre pensa em se alimentar do homem e onde esse abutre pensa em se alimentar desses outros dois, né? O homem aqui no caso, ele é um consumidor primário, né? O tigre, ele é um consumidor secundário, e o abutre, quando for comer o tigre, né, ele é um consumidor terciário, ou quando ele comer um humano que morrer, ele é o consumidor secundário. Vamos ver as alternativas. Suponha que na cena anterior, a apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas. Então, ó, frutas, homem, né? A ponta da seta, galera, é sempre quem come, tá bom? Então, nós temos aqui o homem. Na hipótese, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido. O que significa que o tigre vai ser bem-sucedido? Significa que ele vai comer o humano, né? E, posteriormente, servir de alimento para abutre, ou seja, o abutre se alimentar do tigre. Tigres e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de... Bom, o tigre vai ser o consumidor secundário. O abutre vai ser o consumidor terciário, né? O homem é o primário e os frutos e grãos são os produtores. Então, tigre ocupa, respectivamente, o segundo nível e abutre o terceiro nível trófico, né? Então, aqui, ó, desculpa, o consumidor terciário. Então, tigre, consumidor secundário, não? Abutre, consumidor terciário, que é o que ele quer saber aqui, ó. Vem da letra C? Então, tigres e abutres ocuparão, respectivamente, tigre, consumidor secundário, abutre, consumidor terciário. Se ele estivesse pedindo nível trófico, o tigre seria o terceiro nível trófico, né, porque ele está em terceiro na cadeia, e o abutre, o quarto nível trófico. Tá legal, galerinha? Então, esse é um exemplo aí de exercício, né, que pode cair em Enem, pode cair nos vestibulares na primeira fase para você. Legal? Então, essa era a dica de hoje, tá, sobre ecologia para vocês. Boa prova, fiquem calmos, qualquer dúvida me procurem e a gente conversa no próximo momento. Legal? Tchau, aquele beijo, aquele abraço, até mais.